Mas são ferramentas que você pode improvisar. Algumas com alguma coisa que você tem em casa, eu vou mostrar aqui pra você como poder fazer. Outras você pode fabricar com sobras de materiais. Isso é muito legal, uma dica muito importante. Isso vai fazer você ter uma economia muito considerável de gastos. Às vezes a gente compra porque você acha bonitinho uma ferramenta, porque tá na moda, que todos os encadernadores estão usando, a gente começa a frequentar aqueles grupos, né? E todo mundo tá usando, você quer usar também. Mas nem sempre isso é vantagem, gente. Principalmente quando você tem o artesanato como negócio, você tem que ter bom senso e responsabilidade na hora de investir em ferramentas. Eu não posso sair por aí comprando por impulso. A gente tem que saber comprar aquilo que vai ser útil, que vai ter um retorno, um ganho no tempo de produção, um ganho na qualidade, enfim, tem que ter um fundamento a compra de uma ferramenta, que nada mais é, dentro de um negócio, a compra de uma ferramenta nada mais é do que um investimento. E o investimento tem que ser feito de maneira consciente, de maneira pensada, para que você não tome prejuízo no final. Mas são ferramentas que vão ajudar muito na produção. Sobretudo quando você já tiver craque, já estiver fazendo bastante caderno, já tiver uma freguesia aí se formando, os pedidos começarem a aumentar, você vai precisar agilizar a sua produção. E essas ferramentas elas vão te ajudar muito nisso. Eu vou falar também de cada uma delas. Então vamos lá. A de ferramentas e materiais essenciais. A primeira delas, básico, eu nem precisaria falar, mas eu acho que é importante também para quem está começando a aprender, é a tesoura. Você precisa de uma tesoura de qualidade. Quase sempre a gente tem uma tesoura em casa, né? Eu acho que toda mulher tem uma tesoura para socorrer aí em várias situações. Só que o que é ideal? Nós trabalhamos muito trabalho muito com tecido. E o tecido ele requer uma tesoura de um fio bom, de um corte muito bom. O ideal é que você tenha uma tesoura só para cortar os tecidos e uma tesoura para os demais materiais, papéis, embalagens, outras coisas, elástico, outras coisas que você precisa cortar, você utiliza essa tesoura mais genérica. E uma tesoura de corte bem afiadinho para você poder cortar os tecidos. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. E tesouras, ela dura muito, você tendo uma tesoura de qualidade, ela tem uma durabilidade muito boa. Só que de tempos em tempos você tem que estar mandando amolar. A amolagem de uma tesoura não costuma ser muito caro, né? Então é um investimento que vale a pena e também depende muito se você souber usá-la, não sair cortando lixa com a sua tesoura de tecido, ela vai durar bastante tempo, tá? Então esse é o nosso primeiro item essencial. Se você não tem uma tesoura, que é muito difícil, normalmente todo mundo tem uma tesoura boa em casa, vai ser necessário que você adquira uma. Próximo item da nossa lista de ferramentas essenciais. A régua de aço. A régua de aço, pra mim, ela é indispensável, gente. Por quê? A régua de acrílico, você pode utilizar a régua de acrílico? Pode. Que é essa régua aqui. Na hora de passar o estilete, na hora de fazer o corte, né, do papelão, por exemplo, você pode perfeitamente usar uma régua de acrílico. Mas o acrílico, com o tempo, por melhor que seja a qualidade do acrílico, com o tempo ele vai desgastando. O próprio estilete, o metal do estilete vai corroendo a lateral da régua. E aí ela passa a não ser mais retinha, ela passa a não ter a função principal dela, que é ser reta. Então ela vai acabar interferindo no corte, principalmente no corte do papelão, que tem que ser preciso, o mais preciso possível. Então eu tenho réguas, você está vendo aqui que ela tá bem usadinha, eu uso bastante. Eu fiz questão de mostrar exatamente as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, não ficar comprando ferramenta bonitinha só para mostrar na câmera, que é para que vocês tenham uma ideia real de como que funciona dentro de um ateliê. Para quem está começando agora e para quem já trabalha, se identificar, porque sabe muito bem do que eu tô falando. A régua de metal, ela tem essa vantagem, o desgaste dela é mais lento, então a durabilidade dela é muito maior. Tem que ser uma régua de qualidade, tá? Algumas réguas são mais baratinhas, você encontra por um preço mais em conta, mas elas são às vezes muito flexíveis, não tem uma durabilidade legal. Outra vantagem interessante da régua de metal é que geralmente elas começam, a pontinha dela, que o início dela já começa no milímetro zero.
A régua de acrílico não, ela tem uma diferença. Normalmente ela dá um espacinho da margem e aí começa a contar o 0, meio, 1,5, 2, 2,5. A de metal não, ela começa direto no 0. Então isso é muito importante. Por isso que eu resolvi colocar a régua de metal como um item indispensável. Se você não tem, é necessário adquirir. E ela tem uma durabilidade muito grande, é um investimento que vale a pena. Essa aqui, por exemplo, eu tenho já há mais de 2 anos. Próximo item da nossa lista, a régua de acrílico, que eu acabei já falando, ela vai servir como um apoio, principalmente, para a régua de metal, nos cortes em que a gente precisa de um ângulo retinho. Isso vai ser muito importante. Então você tem que ter lá como auxiliar a sua régua de acrílico também. E a transparência delas, em alguns casos, também vai ajudar bastante. Próximo item da nossa lista vermelha é o esquadro. Ele tem uma função essencial na hora de você fazer os cortes, seja no papelão cinza ou no papel duplex, ou no papel de acabamento. Você consegue, com o auxílio do esquadro e de uma régua auxiliar, um ângulo perfeito de 90 graus. Então, na aula específica do papelão cinza, eu vou explicar para vocês também a maneira correta de se cortar o papelão. E eu vou utilizar o esquadro, vou mostrar para vocês uma técnica utilizando o esquadro. Muito importante, tanto para quem já trabalha um tempo no ramo, quanto para quem está começando. É um material baratinho também, não é difícil de se encontrar. E cuidando direitinho dele, você não vai utilizar o esquadro para passar o estilete aqui do lado. Ele vai servir apenas de apoio para um primeiro risco, para um primeiro traço, só para a gente poder manter o ângulo certinho na hora do corte. Próximo item da nossa lista, rolinho de espuma. Esses rolinhos de espuma mesmo de pintura, lojas de artesanato também vende, mas normalmente os de loja de artesanato são aqueles pequenininhos, Eu prefiro esses daqui que a gente compra, que é de pintura mesmo, Compra em loja de material de construção. Dura bastante tempo, gente. Uma diquinha para quem trabalha aí já com um rolinho de espuma, tanto na cartonagem quanto na encadernação. Não existe a necessidade de você, depois de cada uso, ficar lavando o rolinho, torcendo, aí coloca lá para secar. O que acontece? Essa espuma, ela absorve muita cola. Depois que você utilizou, por mais que você lave, por melhor que você lave, sempre vai ficar um resíduo de cola. E aí fica aquele resíduo de cola, ainda que quase que imperceptível. Quando você põe o rolinho para secar, aquela cola ela vai ressecar dentro dessa massa de espuma e vai com o tempo deteriorando essa espuma. E isso faz com que o rolinho tenha um tempo de vida útil muito curto. Qual que é o ideal? Qual que é a estratégia ideal? Primeira estratégia, terminou de utilizar, passar a cola, espalhar a cola, vou encerrar minhas atividades, vou parar pro almoço, ou eu vou começar, terminei agora à noite, vou retomar no dia seguinte, pela manhã. O que eu faço? Eu sempre espalho a cola, utilizo um pratinho, um pires, um pirex normal. Utilizo ele para espalhar a cola sobre a superfície do rolinho. O pratinho é uma ideia legal porque ele não fica escorregando, ele tem um peso, ele sustenta, então você não tem que ficar segurando com as duas mãos. Às vezes você está segurando a peça e tem que soltar para poder pegar no pratinho e passar o rolinho, e isso acaba tomando um tempo. E como eu já mencionei aqui, tempo, para quem trabalha com artesanato, é sinônimo de dinheiro. Então a gente tem que otimizar o nosso tempo o máximo possível nesses pequenos detalhes. Terminei de utilizar, pega um saquinho plástico ou um filme plástico, aqueles que a gente usa em cozinha, embrulha esse material, mesmo com cola aqui dentro, aquilo que sobrou de cola, não precisa jogar fora, não precisa ter o trabalho de tentar colocar dentro do frasco de cola de novo, não há necessidade disso. É só embrulhar, deixar ele fechadinho, protegido do ar. Chega a durar pro dia seguinte, às vezes eu só retomei a atividade na parte da tarde do dia seguinte e a cola estava perfeita, prontinha para ser usada. E sem contar que você economiza água, não vai ter que economiza tempo, não vai ter que ficar lavando o rolinho toda hora. Gente, é sério, o rolinho de espuma comigo dura em torno, é uma coisa baratinha, nem precisaria durar tanto, mas eu tenho rolinho de espuma aqui que eu tô utilizando há mais de 6 meses. E eu já vi pessoas falando que a cada mês eles têm que comprar 2, 3 rolinhos. Isso tava faltando aí uma dica de conservação, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Compra o rolinho, vai durar bastante tempo, cuida dele direitinho que ele vai durar tempo suficiente, ok?
Próximo item da nossa lista, o pincel largo. O pincel ele é muito importante para fazer alguns acabamentos. Quando a gente trabalha com tecido laminado também é importante na hora de espalhar a cola, ele deixa uma camada mais densa de cola na superfície, né? Quando a gente precisa que fique mais bem coladinho, que tenha uma resistência melhor. Às vezes o rolinho não é suficiente, a gente precisa dar uma caprichada com o pincel. Eu tenho esses dois pincéis aqui, que eu utilizo aqui no ateliê. Um deles é um pouquinho mais estreito para aquelas peças um pouco menores. Quando eu tenho uma peça muito larga ou muito grande para poder espalhar a cola com o pincel, eu utilizo esse aqui mais largo. Um pincel simples, chato, de cerdas duras, né? Você pode, de repente, utilizar aquele de cerdas mais macias, mas é desnecessário, porque ele é mais caro, né? E acaba deteriorando com o tempo também. Também tem uma diquinha de conservação: mantenha ele sempre no recipiente com água. Terminou de usar, aí sim você dá uma lavadinha. Ele vale pra ele a mesma dica do rolinho, tá? Se você de repente precisou dar uma paradinha pra ir almoçar ou vai retomar as atividades na manhã seguinte, se você deixar o pincel lá no pratinho e embrulhar com um plástico e evitar que o ar entre em contato com as cerdas do pincel, ele vai se manter com a cola molinho sem danificar. E caso contrário, é só você tirar, dar uma lavadinha e manter ele guardadinho no recipiente com água até a altura da cerda somente. Porque tem alguns materiais de pincel, eles acabam enferrujando essa parte de metal, né? Então você mantém a água só até a altura da cerda. E vai trocando a água, terminou de usar, coloca ela de novo, enfim. Dura muito tempo também, gente. Eu já nem sei quanto tempo que eu tenho esses pincéis. Mas faz muito tempo que eu não compro. Então, vale a pena investir nele. Você vai ter ele por muito, muito tempo mesmo. Próximo item da nossa lista é um item muito essencial, gente. Esse aqui vocês têm que ter, todos eles, né? Mas esse daqui é essencialíssimo, que é a dobradeira, a famosa dobradeira do encadernador. Existem vários tipos de dobradeira no mercado, de vários materiais diferentes. Existe a dobradeira feita de osso, a dobradeira feita de teflon, que é essa daqui, né? Tem umas que são de plástico mesmo, né, que eu já cheguei a ver, mas não recomendo muito não. A ideal mesmo é essa daqui de teflon, e é mais comum de se achar também, né? Qual que é a função da dobradeira? Parece um material muito simples. Quando eu comecei a trabalhar com encadernação e eu vi as pessoas falando tanto em dobradeira, eu falei, mas qual a utilidade disso? O que uma dobradeira faz que uma régua não pode fazer? Espalhar, de repente, né, ajudar a esticar uma superfície. Gente, se você não trabalha com encadernação, você nunca viu essa ferramenta, nunca utilizou essa ferramenta, vá agora comprar. Não, agora não. Quando terminar o vídeo, quando você terminar de assistir a aula, que você for comprar seus materiais, você vai comprar a sua dobradeira, porque ela é muito importante. Mas a durabilidade dela é praticamente infinita, porque ela é feita de um material muito resistente, ele é inflexível, totalmente inflexível. E é justamente essa característica que ajuda a gente a fazer os acabamentos perfeitos. Eu vou demonstrar aqui pra vocês. Quando nós na aula prática a gente vai aprender direitinho, quando a gente fixa, por exemplo, esse acabamento interno na capa externa, a gente tem uma dobra de tecido que foi a que revestiu a capa externa e tem uma dobra de tecido que revestiu esse acabamento interno. A dobradeira ajuda você a fazer uma força mais concentrada nessa região e mantém essa área mais plana. Tá vendo? Ele deixa o acabamento bem sem que você precise apertar tanto. Se você tentar fazer isso com a mão, você não consegue. Se você tentar fazer isso com uma régua, você também não vai conseguir. O ideal é a utilização da dobradeira. Isso é apenas uma das funções, tá? Existem várias outras funções. Como na hora de preparar o miolo do caderno, os folhos, né, que a gente vai demonstrar direitinho, enfim. É um material que dura muito, então vale muito a pena você investir, tá? Uma outra coisa interessante de falar aqui sobre a dobradeira, que eu descobri ao longo do tempo e conversando com alguns outros profissionais também, ela tem um formato específico, tá vendo? Ela tem ângulos aqui na superfície dela. Por que que é isso? Quando a gente passa ela para uma determinada superfície que a gente está trabalhando,
O ideal é que a gente mantenha esse ângulo que ela tem, porque isso vai fazer com que eu mantenha a pressão adequada sobre a peça e evita lustrar a peça que eu tô trabalhando. Por exemplo, se for um tecido, se você fizer uma força muito grande, ele costuma lustrar, mesmo utilizando uma dobradeira de Teflon. Fica aquele, sabe quando você passa o ferro na roupa e fica aquele brilho desagradável? Então, é exatamente isso que acontece. Porque se isso aconteceu quando você passou a dobradeira, normalmente é porque você utilizou ela da forma correta. Então, se ela tem esse ângulo desse jeito, não é para você utilizar ela assim. Nessa outra ponta a mesma coisa, ela tem dois ângulos diferentes, um aqui um pouco mais aberto e um ângulo mais fechadinho desse lado. Se eu for utilizar esse lado, eu vou manter a inclinação correta na hora de passar a dobradeira. Desse lado de cá a mesma coisa, eu mantenho a inclinação correta. Tá? Normalmente quanto mais em pé ela fica, mais força eu consigo fazer. Então se é uma peça que exige um pouco mais de força para poder fixar, para poder ficar bem marcadinha, então eu utilizo esse lado de cá. Se é uma peça um pouco mais suave, eu vou utilizar esse lado de cá. Ou utilize ela totalmente deitada, que é mais incomum, né? O normal é a gente utilizar esse lado daqui. E essa pontinha para os cantinhos, né? Em que a ponta quadrada não alcança, tá bom? Então mais uma ferramenta que vale muito a pena você investir. O próximo item da nossa lista é um item de costura. É a agulha grossa, né? A agulha que a gente vai utilizar para costurar os nossos cadernos. Normalmente, né, eu coloquei a numeração aqui 2 da agulha, mas qualquer agulha grossa que você encontrar aí no armarinho mais próximo da sua casa é o suficiente. Existem algumas agulhas que não tem uma qualidade, não tem uma resistência muito boa. Normalmente aquelas que a gente compra em lojas de conveniência, que são bem baratinhos. Na encadernação, quando você está costurando o papel, às vezes você tem que fazer um pouco de força. Aí o que acontece? A agulha, se ela não tiver uma qualidade boa, ela arrebenta, né? Então o ideal é que você procure uma... Eu não vou te citar marcas de agulha, porque na verdade eu desconheço nunca prestei atenção na marca da agulha. Eu vou lá, pego uma, faço teste, funcionou, beleza, vou continuar com ela. Na encadernação que nós vamos fazer aqui no curso, nós vamos trabalhar com a costura Copte-Tube, que é essa costurinha aqui em forma de... que ela tem essa formação de trancinha, né? Então nessa costura Copte-Tube, o ideal, vocês vão ver depois no processo de costura para quem ainda não conhece, é que você utilize uma agulha curva. Uma não, na realidade nós vamos trabalhar com 4 agulhas ao mesmo tempo, tá? Então o ideal é que você utilize essa agulha aqui, que é uma agulha curva. Ela vem desse jeitinho, tá? Você consegue encontrar ela no mercado desse jeitinho. Ah, Vanessa, em qualquer lugar eu encontro? Não. Normalmente em armarinhos grandes você vai encontrar isso daqui, ou em lojas especializadas de encadernação, lojas de artesanato que já trabalham nesse ramo de encadernação. Vamos ao próximo item da nossa lista vermelhinha, lista de ferramentas essenciais. O ferro de passar. Na verdade eu nem separei ele aqui, mas é um ferro de passar comum, desses convencionais que a gente tem em casa. O importante é que você mantenha o ferro na temperatura adequada ao material que você está trabalhando. Por exemplo, nós vamos trabalhar nesse caderno com o tricoline 100% algodão. O algodão ele aceita uma temperatura um pouco mais alta, então você vai controlar de acordo com a indicação, no próprio ferro vem essa indicação, né, de temperatura para algodão, para tecidos mais leves, né. Você vai utilizar a temperatura adequada e o importante é que ele não esteja no modo vapor. Tira toda a água, se for um ferro a vapor, tira toda a água dele, que o ferro tem que estar sequinho, por conta da cola que nós vamos trabalhar, que ela é solúvel em água, então tem que tomar cuidado. E por conta do papelão também, que ele não pode ter umidade, que senão ele empena. Próxima ferramenta essencial, a base de corte. Base de corte é muito importante eu falar pra vocês. Quando eu comecei, e acredito que se você já trabalha com isso, talvez você se identifique com um pouquinho com essa história. Eu não tinha base de corte, eu acredito que dentro dessa lista aqui é a ferramenta que mais você vai precisar investir, é a mais carinha, mas ela é indispensável mesmo, porque quando eu comecei, eu não tinha base de corte, o que eu fazia? Eu não acreditava que era necessário, eu falava, pra que eu vou precisar disso? Não tem função nenhuma, enfim, vou utilizar uma base de vidro. Então eu pegava aquelas tábuas, né, que a gente utiliza
na cozinha, só que são de vidro, né? Antigamente eram de madeira, hoje são de vidro. E utilizava ela para poder passar, cortar minhas peças ali em cima, passava o estilete. Aí o que acontece? O estilete acaba. Em pouquíssimo tempo o fio do estilete não tá, em 2, 3 passadas o estilete não tá cortando mais nada. E eu desconjurava a lâmina do estilete, falava, mas que porcaria, que não funciona. Na realidade não era o estilete que tava ruim, tá? Sem contar que escorrega, enfim, não é adequado. O ideal é que você utilize a base de corte. Por quê? Ela é feita de um material que eles chamam de material cicatrizante. A gente passa o estilete aqui em cima e o corte não aparece. Na realidade é feito o corte, tá vendo? Na realidade não é que ele some, ele continua aqui, mas o material que é revestido, essa base de corte, ele se comprime, né? Ele se contrai, ele é muito denso. Então isso faz, e ao mesmo tempo ele é macio, né? Você consegue sentir que ele tem uma certa resistência, mas ele é macio. Então ele não desgasta com facilidade a lâmina do estilete. Que base de corte que eu vou utilizar? Tem vários tamanhos no mercado, existe desde as bases maiores, gigantescas, que ocupam quase que uma mesa inteira, que é muito caro, até peças um pouco menores. Essa aqui, por exemplo, ela é bem legal. Ela tem a medida de 58 por 43 centímetros. Tem um espaço legal para se trabalhar. Posso fazer cortes com peças grandes, que eu vou virando a peça. Eu trabalhei durante muito tempo e ainda trabalho até hoje com essas bases menores, que é no tamanho A3, ou A3 estendido, né? É um tamanho similar ao A3. Elas são até velhinhas, porque elas estão comigo desde o comecinho, né? Então eu utilizei muito, até manchadinha de cola, enfim. Com o tempo ela vai desgastando mesmo, com o tempo esses cortes começam, conforme você vai utilizando muito, os cortes já não cicatrizam mais, eles, né, ficam aparentes e vai deteriorando, mas ainda é possível utilizar. Eu utilizo essas minhas duas bases tranquilamente. Na época eu não tinha duas, eu tinha apenas uma delas, né, que acho que era era essa verdinha aqui. Quando eu precisava cortar uma peça um pouco maior, eu tinha que ficar virando a base. Mas você consegue trabalhar tranquilamente. Existem bases menores do que essa aqui ainda, que são aquelas bases bem quadradinhas. Serve também, você consegue trabalhar. Às vezes você está fazendo um corte, você tem que cortar um retângulo perfeito para fazer a sua capa. E o corte ultrapassa a base de corte, você tem que tirar a régua do lugar, aí você volta pro lugar, o corte já não é mais o mesmo. Então o ideal é que você utilize uma base de corte nesse tamanho aqui. O importante é que você tenha a base de corte, gente. Não se aventure de querer trabalhar com uma base de vidro ou de madeira, que você vai acabar com a madeira, você vai acabar com o seu estilete. Enfim, não é aconselhável, tá bom? É um investimento que vale a pena, cuidando dela direitinho, né? Dica de conservação da base de corte. Dica de conservação para sua base de corte durar mais tempo. Quando a gente está começando, principalmente, né, quando a gente não tem muita prática, a gente tem a tendência de fazer muita força no estilete na intenção de que isso vai fazer com que a gente corte mais rápido o papelão. E isso não é legal. Primeiro, porque você tira a precisão do corte, você acaba chanfrando o corte, vou explicar direitinho isso na aula do papelão cinza. Segundo, e acho que mais importante também, é que você acaba com o seu braço. Então você faz movimentos repetitivos e fazendo força, você vai prejudicando as articulações do seu braço, vai gerar uma tendinite, vai gerar uma bursite e em pouco tempo você não vai conseguir mais continuar exercendo a atividade, as funções, porque vai estar debilitado. Então não há necessidade de fazer muita força. Você consegue sentir quando o estilete encosta na base, ele fica um corte mais macio. Sentiu que encostou ali, você já não força mais. Você deixa o estilete escorregar para não ter o perigo de marcar demais a sua base e estragar ela antes do tempo. Vai fazendo o corte várias vezes. E várias vezes no mesmo sentido, na mesma posição. Quando eu faço o corte várias vezes no mesmo lugar, ele vai abrindo cada vez mais e vai deteriorando a minha base de corte. Então o ideal é que você de vez em quando mude ela um pouco de posição, coloque a peça mais um pouquinho para o lado, para que eu consiga trabalhar em toda a extensão e não apenas num local só, porque a gente acaba danificando. Essa aqui, por exemplo, que eu utilizei muito, justamente aqui onde esse corte está
totalmente danificado. Então, a maioria dos meus cadernos eu sempre refilei no 14,5. Então, várias vezes nesse mesmo local, como eu utilizava a medida da própria base como marcação, eu não tinha como mudar de posição. Então, acabou danificando esse lugar. O que acontece? Se eu for utilizar essa base, por exemplo, com um cortador circular, a hora que eu passar o cortador aqui em cima, ele vai falhar o corte. Ele não vai cortar o tecido que eu tô trabalhando, porque tem uma falha aqui. Isso acontece por uma má utilização. Como essa daqui foi, acho que, minha primeira base de corte, então eu não sabia utilizar direito e eu danifiquei bastante ela, tá? Mas fica aí a dica, você comprando, você não tem que comprar com uma frequência maior, né? Ela dura mais tempo. Quanto mais tempo ela durar, maior vai ser o prazo de depreciação dela, menor vai ser o custo para você no produto que você vai utilizar, tá bom? Então essa é a nossa dica aí para base de corte, você precisa ter a sua. Isso é essencial, é uma das coisas que, além da técnica, né, o artesão ele não basta saber a técnica, ele tem que saber vender o produto, ele tem que saber precificar o produto, ele tem que saber como calcular o custo do material que ele está utilizando, como projetar isso como venda. Então tudo isso é muito importante. Isso é tema dos nossos próximos cursos, a gente já está trabalhando, já está estudando uma forma de passar isso para você da maneira mais clara possível, então fica ligado, porque a gente vai ter muita dica a respeito disso. Vamos ter cursos especiais para tratar disso. Porque é um assunto essencial. Se a sua ideia é trabalhar, é ter o artesanato como ofício, como eu tenho, é muito importante, é essencial que você domine esse tipo de assunto, tá? E não é difícil não é um bicho de 7 cabeças, é só você usar o bom senso e a coerência que dá tudo certo, tá bom? Então, mais uma dica aí pra vocês ficarem ligados no Ateliê Safira. Próximo item da nossa lista. O estilete largo que nós vamos utilizar. Eu vou até fazer uma extensão aqui do estilete largo e o estilete estreito também. Tá? O largo é o estilete ideal para a gente poder fazer os cortes no papelão cinza. Invista no estilete de qualidade, gente. Existem estiletes que a gente encontra por aí, daqueles bem baratinhos. Eu já vi estilete de R$2, R$3, R$4,50. Dá para você trabalhar por um período com ele, mas existem 2 fatores importantes. O primeiro é segurança. Esse estilete aqui, por exemplo, eu já trabalhei muito tempo com ele, tá, gente? Não é que não dá pra fazer, não, dá sim. Só que ele não tem muita estabilidade. Primeiro porque ele é estreito, ele não fica, você acaba tendo que fazer um pouco mais de força na mão para poder manter ele firme. Ele escorrega, né? Então você não tem estabilidade na mão. Ele vai jogar de um lado para o outro e isso vai prejudicar o seu corte. Se você quer perfeição, invista de maneira inteligente em ferramentas que vão te auxiliar nessa perfeição. Outro fator determinante também para você investir num estilete de mais qualidade. As lâminas muito baratinhas, elas costumam ser mais flexíveis, tá vendo? E isso também, além de não ser muito seguro, porque ela é mais fácil de quebrar, ela também vai prejudicar na hora do corte. Por mais que eu deixe ele bem próximo da base, conforme eu faço um pouco de força para a direita e para a esquerda, ele pode entortar e vai chanfrar o corte, ou aquele corte que era para ser retinho vai ficar meio ondulado. Então, às vezes a gente tenta fazer um corte reto, fazer um quadrado perfeito no papelão cinza e não consegue, não sabe por quê. Muitas vezes é que você não está utilizando o estilete da forma correta ou não está utilizando o estilete correto. Isso significa que você precisa comprar aquele estilete mais caro do mercado, aquele top dos tops? Não é necessário, tá? Digo isso por experiência própria. Esse aqui, por exemplo, que eu comprei, eu não me lembro a marca dele, mas não é um dos mais baratinhos. Ele é um estilete firme, ele é feito de metal, ele é pesado, inclusive, né? Isso me ajuda bastante, eu acho muito confortável o fato dele ser pesado, porque ele ajuda a fazer menos força na hora de cortar o papelão. Porque ele tem o próprio peso do estilete, ele já me ajuda a dar uma forçadinha no papelão. Então ele é feito de metal, ele é muito resistente, ele não encurva como esse daqui, ó, tá vendo? Esse aqui ele é mais flexível.
Esse daqui não, ele é metal, ele não vai encurvar. A lâmina também não é da mais cara que existe. Outra coisa importante também, um estilete mais profissional como esse daqui, ele possui sistemas de segurança, tá vendo? Ele tem o carrinho dele aqui, né, onde corre a lâmina, ele é mais firme, ele não escorrega com facilidade. Ele ainda tem uma trava de segurança aqui atrás, tá vendo? Eu consigo descer a lâmina do estilete e travar ele aqui. Importante por duas questões essa trava. Primeiro, se você tem criança em casa, sabe que criança, por mais que a gente esconda as facas, os objetos cortantes, eles parecem que procuram por isso, né? Eu tenho uma criança pequena em casa, é muito perigoso você deixar isso ao alcance. Pelo menos com a trava, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Se ele vier a encontrar, não é pra ficar ao alcance, mas se ele vier a encontrar, ele vai ter mais dificuldade de ter acesso à lâmina, porque ela vai estar travadinha aqui dentro. Outra coisa importante dessa trava aqui é que ela ajuda a manter a lâmina no lugar. Eu subo ela aqui, por exemplo, até a altura que eu preciso. Não costumo ir com ele muito pra frente, porque isso vai fazer com que a lâmina fique flexível, tá vendo? Eu deixo ele sempre apoiado na base, o mais próximo possível. E venho aqui e travo. Aí o meu estilete ele não corre mais. O que não acontece com esse estilete mais frágil aqui. Ele tem essa travinha, mas ela é muito fraca. Às vezes no próprio movimento a gente destrava ela e a lâmina escorrega, tá? Então é importante você investir numa máquina de estilete boa e a lâmina você testa. Procura aquela que encontrou uma na papelaria, normalmente papelarias eles vendem a caixinha, né, de lâmina assim. Compra uma, faz um teste, vê se ela tem um corte legal, se ela não quebra com muita facilidade. Funcionou, beleza, continua comprando ela. Não funcionou, procura uma com uma qualidade um pouquinho melhor, tá bom? Faltou falar sobre o estilete estreito. Ele vai te auxiliar muito, tá? Aqui eu utilizo, como eu uso pouco o estilete estreito, é só para os acabamentos de baixo relevo mesmo, então eu tenho esse mais baratinho mesmo, tá? Funciona tranquilamente, só tem que ter os devidos cuidados com ele, que eu falei no outro. Por que eu utilizo o estreito para os acabamentos de baixo relevo? Nós vamos ter, em determinadas etapas da personalização, ter que fazer como se fosse esculpir o papelão mesmo, tá? Tirar camadas dele num determinado formato, né? Por exemplo, no formato da boquinha dos Minions, é um formato irregular. Para você fazer isso com um estilete largo, é um pouco complicado, né? Porque ele não te dá muita estabilidade, você não consegue fazer curvas um pouquinho mais fechadinhas. Então, o estilete estreito ele é ideal para você ter mais firmeza na mão, você segura ele como se fosse uma caneta, tá? Algumas pessoas utilizam aquele estilete de precisão que parece um bisturizinho. Também serve, só que também é um pouco caro, sendo que esse daqui é bem mais barato e faz a mesma função, tá bom? Outra coisa importante, a lâmina do estilete, muita gente não sabe desse detalhe, mas ela é quebrável. Esses risquinhos que ela tem aqui, eles servem justamente para fazer uma quebra. Quando a ponta dele perde o fio, perde o corte, então eu quebro essa ponta de cá e utilizo a outra para poder aproveitar a lâmina inteira. Então uma lâmina, normalmente você tem de 10 a 12 cortes, se eu não me engano, dentro de uma única lâmina. Então você consegue aproveitar ele bastante tempo, né? Tô cortando papelão, vi que tá um pouquinho mais resistente, que tá fazendo rebarba, que não tá ficando legal, principalmente no refile dos cadernos, né, que a gente vai mostrar pra vocês, é essencial que a lâmina esteja zero, esteja com fio bom. O que a gente faz? Utiliza um alicate de bico. Algumas pessoas utilizam essa parte traseira do estilete, que ela vem com um corte aqui, justamente para isso, para você apoiar a lâmina aqui e quebrar. Eu não acho muito seguro, porque eu já, não sei se foi uma má utilização, mas eu já tentei fazer isso e a lâmina do estilete voou. Perigoso acertar o olho ou acertar alguém, não aconselho não. O ideal é que você tenha um alicatinho, desses alicatinhos de bico, um alicatinho normal. Você segura ele aqui próximo à lâmina, segura com firmeza, desce um pouquinho o corte para ficar bem próximo da base. E dá aquela forçadinha
e quebra ele. Tá vendo? Fez isso, a lâmina tá 0 bala de novo, prontinha pra continuar utilizando. Descarta o pedacinho que você tirou em um lugar adequado, né? Normalmente eu costumo colocar dentro da caixinha, eu guardo a caixinha que vem a lâmina, eu vou colocando aqui dentro. Quando acabarem as lâminas novas, eu deixo todos os pedacinhos, lacro bem ela, coloco um recadinho aqui de material cortante antes de você descartar. E se você tiver algum lugar de coleta de material pérfuro cortante, o ideal é que você leve lá, tá bom? Para evitar acidentes e evitar que as pessoas que vão manusear os materiais recicláveis, que elas não se machuquem, porque ninguém tem culpa, né, da gente não descartar adequadamente os materiais que a gente trabalha. Então, um estilete largo e um estilete eventual aí estreito, para você fazer os acabamentos. E o último item da nossa lista, também importante e super baratinho, todo mundo tem em casa, uma lixa de unha, gente. Ou uma lixa dessas que vende em loja de material para construção, aquela lixa mais fininha, também serve. Eu gosto da lixa de unha porque ela tá já coladinha na madeira, então a gente tem mais firmeza para poder trabalhar. E a gente faz o acabamento com a lixa, tá? Bem simples, com certeza você tem ainda, toda mulher tem em casa uma lixa de unha. Se tiver algum rapaz aí assistindo que trabalha com encadernação, pega a lixa de unha lá da esposa, não tem problema, e o homem também usa, né? Sem problema nenhum. E também serve para você fazer pequenos acertos quando o corte às vezes fugiu um pouquinho do plano e virou, tá um pouquinho chanfrado, ficou de repente você utilizou a lâmina do estilete, estava um pouco gasta e ficou um pouco de rebarba, a lixa ajuda você a fazer esse acabamento certinho para não ficar nenhum volume aqui na hora de revestir. Então, gente, a nossa lista de ferramentas essenciais é isso daí que eu passei para vocês. São ferramentas que, caso você não as tenha, se faz necessário que você adquira, que você corra atrás, que você consiga elas, para poder trabalhar da forma adequada aqui. Hoje eu quero dar uma dica muito importante para você. Você sabe qual é a ferramenta mais importante dentro da encadernação e da cartonagem? E, aliás, de qualquer artesanato que você pratique? Não é a régua, não é a crocodile, não é a guilhotina, não é a prensa. A ferramenta mais importante do artesão são suas mãos. Então a gente precisa lançar mão de recursos que protejam as nossas ferramentas mais importantes. Porque afinal um acidente de trabalho, um corte no meio do processo de produção vai fazer com que você pause um pouco a sua produção e isso é prejuízo para o artesão. Eu quero dar uma indicação para você aqui, uma indicação de um produto testado e aprovado pelo Ateliê Safira, que é a régua de proteção para o corte do papelão. Se você faz cortes manuais, na cartonagem e na encadernação a gente tem a facilidade dos kits prontos e já cortados, mas existem trabalhos em que é essencial que você saiba fazer o corte do papelão. Para os meus alunos aqui no Ateliê Safira, eu sempre digo que por mais que você adquira kits, que você encomende os seus cortes, o que é importante para agilizar a produção, é essencial que você saiba projetar e que você saiba cortar o papelão. Porque afinal assim você também vai ter como avaliar se a qualidade daquele kit é boa ou não, se vai interferir ou não na qualidade final do seu produto. Porque a qualidade final do seu produto vai depender muito disso. Mas existem alguns trabalhos que não existe kit pronto, por exemplo, o de reforma de bíblias. Essa daqui, por exemplo, é uma bíblia que vai ser reformada aqui no meu ateliê, ela vai ganhar uma cara totalmente nova e ela tem uma medida específica. Existem vários tipos de bíblias, alguns maiores, outros menores, com medidas muito variantes, muito variáveis. Então não existe kit pronto para isso. Para que a gente possa transformá-la, como essa daqui foi transformada, eu precisei saber calcular a medida correta e fazer os cortes na medida correta também. Por isso, a importância de você saber cortar e por isso a importância de você saber se proteger na hora de fazer o corte. Vamos ver como a ferramenta funciona? Então, olha só, numa régua convencional como essa daqui, que já é uma régua muito boa, quando a gente faz o corte, a gente se expõe ao risco de o estilete, no momento que eu estou fazendo o corte, sobretudo se a gente está com pressa, precisa de um pouco mais de agilidade,
No momento que a gente está fazendo o corte, a lâmina corre o risco de subir em cima da régua e pegar o dedo, tá? Isso pode acontecer, é muito comum acontecer, eu já vi vários artesãos com esse problema. E isso fatalmente vai causar um acidente que vai obrigar você a dar pelo menos uma pausa na sua produção, para você até cicatrizar o corte, ou vai ter que trabalhar com a mão enfaixada. Você provavelmente já deve ter passado por essa situação. Com a régua de proteção, você não corre esse risco. Você só precisa posicionar ela direitinho aqui, na marcação que você fez, e o seu dedo ele está completamente protegido por essa barreira que a régua tem. Então você consegue fazer o corte com rapidez e com segurança. Com essa velocidade aqui eu não faria nessa régua convencional, tá? Quando eu corto com essa régua aqui, eu corto mais devagar, com mais cuidado, para não subir em cima do meu dedo a lâmina. E aqui não, eu consigo trabalhar rapidinho, sem problemas, e o corte fica perfeito, tá? Essa daqui é da Que Papelão, da Fabiana, vocês provavelmente já devem conhecer. E o mais bacana é que ela é super resistente, ela é bem firme, ela não tem envergadura, ela é muito mais resistente do que essa régua convencional. Então, além de te proteger, você ainda tem uma durabilidade bem grande. É uma ferramenta que você não vai precisar trocar a cada 6 meses, a cada 1 ano. Ela vai durar bastante tempo, então o custo-benefício compensa bastante. E ainda vem emborrachada aqui, ó, pra gente poder ter segurança na hora do corte, pra ela não deslizar e não interferir no nosso corte. Aqui no Ateliê Safira a gente só indica material que a gente testa e aprova, tá? O contato da Fabiana da Que Papelão vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou aqui em cima ou aqui embaixo. É só você entrar em contato com ela para encomendar a sua régua. Então é isso aí, prioriza a sua ferramenta principal, que são as suas mãos.